Oiê, aqui é a Cristina Aires e este é a Conexão Belém COP30. Todas as quartas-feiras teremos um encontro marcado para conversar sobre temas relacionados à COP30, Conexão Belém, que vai acontecer em novembro deste ano. Bora lá falar sobre este tema e tantos outros assuntos na sua plataforma de áudio preferida. Espero você! Oiê, eu sou a Cristina Aires e esse é o Conexão Belém COP30, o nosso novo podcast. Hoje nós vamos falar com a Luciana Cota Repolez. Ela é da Biostratos, que é uma empresa de cosméticos. E eu vou pegar minha colinha para falar quem é a Luciana Cota. A Luciana, ela é gerente dos departamentos jurídico e ambiental da Biostratos. Ela atua na empresa há mais de 19 anos e em 2007 ela participou da implementação da ISO 14001 na área da gestão ambiental. A Luciana é apaixonada pela área ambiental e se considera uma privilegiada pela oportunidade de vivenciar na prática os valores genuínos de respeito à natureza em um ambiente empresarial. Vem comigo! Ei, Luciana, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É um prazer imenso ter você conosco. Para a gente falar e começar esse mês falando sobre as empresas, né? E a parte de meio ambiente e sustentabilidade que as várias empresas estão fazendo nesse momento. Eu queria te perguntar como que começou essa pegada ambiental na Biostratos, porque eu vi que a Biostratos tem uma colossal assim, pegada ambiental muito interessante e diferente de tudo que eu já vi de outras empresas. Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Boa tarde, Cristina, tudo bem? Primeiro dizer que é um prazer, né, estar aqui falando com você, representando o Grupo Biostratos, nessa temática tão importante, né, que você tem trazido aí ao longo desse mês no podcast, que traz essa pauta, né, que precisa ser vivenciada, né, não só pelos empresários, né, mas por toda a sociedade civil, né? Então acho que é uma temática muito válida, principalmente nesse momento, né? Estamos aí para receber uma COP em novembro e eu, né, tenho uma oportunidade muito grande, né, de estar vivenciando isso aqui dentro da empresa há 19 anos, né, participando ativamente, né, desde principalmente do ano de 2008, foi quando eu realmente me enveredei por essa área ambiental, me apaixonei, e aqui eu falo que a gente tem muito mais do que o trabalho rotineiro, a gente tem a oportunidade de, na prática, evidenciar e presenciar, né, esses valores genuínos que foram trazidos pelos fundadores da empresa desde o ano de 1989. Então, assim, a Biostratos está presente com essas ações que foram trazidas, né, pela Vera e o Lindouro e continuam presentes em toda a história da empresa, né? Nossa, que maravilha, Luciana, eu acho que isso é o que mais importa, né? São valores verdadeiros e genuínos e que fez Sim. disso a empresa que a Biostratos é hoje, né? Com certeza. Com essa pegada de sustentabilidade ambiental tão fantástica. Eu quero até fazer uma visita para vocês. Você já me fez o convite. Já te fiz o convite, né? Com certeza. Será muito bem-vinda. E certamente eu vou ir, com certeza, dar uma volta por aí e visitar vocês. Eu queria que você nos contasse o que vocês têm feito, quais são as iniciativas e a política ambiental de sustentabilidade que a Biostratos adotou, né, nesse período e que foi tão bem sucedida, que é até hoje tão bem sucedida, inclusive nas visitas, como você me falou. É possível ver, né? Bom, Cristina, a Biostratos, né, possui uma política ambiental bastante abrangente, né, que foi implementada desde o ano de 2008. Muito focada, né, no desenvolvimento sustentável, com ações que visam a proteção do meio ambiente e a redução, né, do impacto em suas atividades. A gente contou, né, no início desse projeto com uma equipe multidisciplinar. Claro que nós temos uma equipe totalmente dedicada, né, dentro da empresa para as ações ambientais, para cuidar disso, mas como eu te falei, né, anteriormente, contando um pouquinho da trajetória,
eram valores já trazidos pelos fundadores, né? Eu Sim. falo que a gente colocou isso no papel, né? O que já existia na prática, através, né, da política ambiental e da ISO 14001, que foi implementada no ano de 2010, nós conseguimos colocar isso na prática, né? Através de documentação, né, de campanhas de conscientização e estender isso para os nossos colaboradores de uma forma mais estruturada, né? E, então, Luciana, como que você vê as pessoas que vão até vocês, os distribuidores, né, que visitam vocês, os clientes, essa pegada ambiental e de sustentabilidade, ela importa para eles? Como que eles veem, né, esse movimento ambiental e sustentável que a Biostratos fez e continua fazendo até hoje, só crescendo? Até interessante sua pergunta, Cristina, porque a gente está com um programa, né? Nós temos um programa de visitação com esse objetivo, né, de conscientizar também a comunidade, né, e o público em geral sobre a importância que tem uma empresa também nesse sentido de ações reais de sustentabilidade, né? E dentro desse projeto, a gente começou desde o ano passado a receber os nossos parceiros comerciais junto com os clientes, né, que são proprietários de ponto de venda. E junto disso também trouxeram a equipe, né? E toda vez que a gente recebe essas pessoas aqui na fábrica, o olhar que a gente tem é que essa política ambiental, ela tem se estendido, né, para esse grupo externo. Então, a gente percebe que os nossos parceiros comerciais, que são distribuidores e franqueados, conseguem levar essa política para as funcionárias, né, para os colaboradores, para as promotoras de ponto de venda. Então, isso é muito bacana, a gente fica muito feliz por ver, né, que esse compromisso contínuo, né, que a gente tem de desenvolver em harmonia com o meio ambiente é um valor presente também nessa parceria com eles, né, e se estende para todo esse público. Então, a gente fica bastante feliz, porque estamos conseguindo, com isso, né, obter esse sucesso, né, que eu acho que não é só uma política colocada no quadro, no papel, é muito além disso. É o que você faz através dessa política, compromisso que você assumiu e que você consegue garantir na prática, né, sem perder, claro, a questão econômica, né, porque a empresa precisa, né, de sustentar também, mas sempre impulsionado por esses valores ambientais. Isso é muito interessante, o que você falou, porque realmente é essa a ideia mesmo do tripé da sustentabilidade, né? É a parte econômica, social e ambiental, né? Juntas e se desenvolvendo juntas e sendo preservadas aí juntas, mas gerando lucro, né? Continuando a gerar lucro. E você tem ideia de quantas pessoas esse programa atinge no momento? E quantas ainda atingem mais além, né? Porque você mencionou que essas pessoas que visitam né, tomam um banho na área ambiental, na verdade, né? Do que vocês fazem. E isso é interessante porque reverbera nas pessoas que fazem a venda também, né? Então, você tem ideia de quantas pessoas esse programa atinge? Eu não conseguiria te estimar em números, né? Porque a gente nunca pensou para fazer a medição desse número, né? Mas só distribuidores a gente tem 80, né? E esses distribuidores têm suas equipes, né? Franqueados a gente está numa média de 60 também que tem suas equipes. E como eu te disse, isso acaba se estendendo também a esses clientes, né? Os salões também de beleza que vão estendendo essa política, esse olhar para todos os colaboradores. Então, eu não vou chutar um número aqui não, que eu posso estar equivocada, mas muito além disso também, a gente sabe que a gente atinge, como eu te disse, né, com esses projetos, a nossa comunidade aqui, local também, e isso se estende para todas as regiões do país, porque a gente é muito procurado também para palestras, né, para trabalhos acadêmicos na área ambiental, por sermos considerados referência em sustentabilidade. Não, isso é fantástico. Vocês têm um efeito multiplicador, na verdade. Sim, né? sim. É um efeito bastante claro e multiplicador nesse sentido que valoriza o pessoal local. O que também é bastante importante, né? Pra valorizar as raízes e fixar as pessoas aí na terra, né? Onde eles estão. Com certeza. Então, Luciana, fala pra gente um pouco sobre as iniciativas, né, reais mesmo,
que a Biostratos tem desenvolvido nessas áreas, nas 3 áreas que a gente comentou, né? Na área social, na área ambiental e na área de governança. Certo. Então, Cristina, que é o tripé, né, do ISG, né? Dentro disso, a gente tem bastante ações, né, no sentido ambiental, né? Falar um pouquinho sobre um projeto muito importante, né, que já começou há bastante tempo, né, e vem sendo desenvolvido, que é o projeto que a gente chama de gestão das águas, né? Ele tem 3 frentes de trabalho, né? Que é a questão do consumo consciente, né, e combate ao desperdício dentro da unidade Fabril. Claro que nossos equipamentos, né, já otimizam o uso desse recurso natural. Nós procuramos, dentro dos processos, né, em que isso é possível, reaproveitamento, né, da água, e temos também uma galeria dentro da empresa com uma extensão mais ou menos de 1,5 quilômetros, onde passa toda a tubulação. E isso permite verificar possíveis desperdícios, né, vazamentos, mas eu acho que o foco principal sempre vai ser no ser humano, né, nas pessoas. E eu falo com muito orgulho, né, nós temos uma equipe muito dedicada, muito empenhada, né, já era, mas a gente sentiu esse comprometimento muito forte, né, quando a gente trouxe essa ideia da ISO 14001 e teve uma adesão muito grande, né, e falando, né, um pouquinho sobre pessoas, né, e no pilar está focado nisso, a gente tem essas campanhas, esse trabalho de conscientização, que para mim é fundamental nesse projeto, né, de controle, né, do desperdício desse recurso, principalmente, e junto a isso, né, a gente adota essas práticas no dia a dia, conscientes, né, que vão minimizar esses desperdícios, né. Temos bastante campanhas, como eu falei, a equipe é muito engajada, bastante comprometida, e a gente percebe algo até bastante interessante, Cristina, que a gente fica muito realizado também, que eles conseguem levar essas ações para fora do ambiente Fabril. Então, essas ações se estendem para casa também dos colaboradores. Falando ainda do recurso da água, né, nós temos um tratamento de efluentes que a gente entende, né, como essencial para proteger os recursos e garantir a sustentabilidade. Na Biostratos, a gente trata 100%, né, do nosso esgoto sanitário industrial. E o nosso processo ele é físico e biológico, né? A gente entende que esse processo é o que não agride o meio ambiente, né, porque a gente utiliza de bactérias, né, e também a recirculação do lodo, né, que vão tornar o processo mais eficiente, né, e livre de produtos químicos, que é tão importante, né, em se tratando de natureza. A gente devolve, inclusive, essa água num padrão muito superior ao que a legislação coloca para a gente como critério, né. E isso também é algo muito legal dentro dessas iniciativas, né, falando um pouquinho da água e a recuperação, né, e preservação das nascentes. O local onde a Biostratos está, né, era um local que era ocupado, né, por um terreno para pastagens, desde o início, né, como eu trouxe, dessa trajetória, dessa visão dos fundadores da empresa. Preocupado com essas questões dos recursos naturais, eles investiram no plantio de 35 mil árvores nativas e frutíferas, né, o que possibilitou um ambiente propício para o renascimento e preservação dos nossos mananciais, né. Também foram construídas aqui no terreno da empresa 11 lagoas, né? Essas lagoas representam 17 mil metros cúbicos de lâmina d'água, né? E esses investimentos somados, né, ajudaram na manutenção e o aumento da disponibilidade hídrica dos nossos lençóis freáticos, né? Essas ações foram muito importantes para a gente conseguir recuperar e preservar as 6 nascentes que a gente tem aqui hoje. E com isso a gente começou a ver, né, um aumento muito grande, né, da biodiversidade local e também esse equilíbrio, né, que todas essas ações vão proporcionar, né, ao ecossistema. Sem dúvida. Então essa é uma das ações, né. Nós temos ainda a questão da gestão dos resíduos, né? A gente tem um local destinado com maquinário e pessoas também dedicadas, né, para trabalhar todos os resíduos que a gente gera na empresa. Hoje, né, 100% dos resíduos que geramos, nós garantimos 90% de reciclabilidade ou reutilização. Na verdade, a gente prima primeiro pela reutilização, né?
Nós temos esse olhar e os nossos colaboradores também, né? Eu falo nós, falando da equipe, né, de meio ambiente, mas como a gente conseguiu estender isso para os outros colaboradores, eles trazem as ideias para a gente, e isso é muito positivo aqui dentro. A gente, como eu te falei, né, desde o início, a gente vive realmente isso na prática, eles estão dedicados. A gente tem uma ação que é bastante interessante também, que foi trazida por um colaborador, que foi um reaproveitamento das nossas caixas de papelão, que vinham dos fornecedores, e a gente precisava de separadores, que a gente chama de colmeias, para envolver essas caixas que vão com os nossos produtos. Hoje, com essa simples ação, com essa iniciativa, a gente reduziu em média, reduzimos em número em percentuais, a gente não reduziu, né? A gente conseguiu reutilizar esses separadores, e a gente tem uma média de 392 mil separadores que a gente usa por ano, né? E isso voltaria para o meio ambiente, nesse recurso natural. Então a gente conseguiu dar uma destinação mais interessante, né? Sem dúvida. Temos também a parceria com o Eu Reciclo, né, onde a gente faz a compensação de 100% das embalagens que comercializamos. E, assim, inúmeras ações, né, Cristina, que a gente pode falar e são muito importantes, né, para toda essa história, esse cuidado, esse olhar, né, com as questões ambientais. E aí, eu acho que você podia falar um pouquinho para a gente, contar para a gente a história da Fundação e quais são as atividades que a Fundação, na área social, tem feito com os funcionários, sim, que é bastante interessante. Além dessas questões, né, de ações sustentáveis, a gente tem a Fundação Biostratos, né? Ela existe desde o ano de 2005 e promove, através de seus projetos, a inclusão social, né? Tem a participação da comunidade nesses projetos, né? Ela se estende à comunidade, não só aos nossos colaboradores. E dentro da fundação acontecem aulas de teatro, bateria, música, e um projeto muito bacana, Cristina, talvez um dia você tenha oportunidade de assistir, é a Bateria Colibri, né? Esse projeto da Bateria Colibri, ele conta com a participação de alunos de várias faixas etárias, né? Isso é muito, muito legal também, né? Por ver o entrosamento, né, entre esse público. Além dessas questões, né, de ações sociais dentro da empresa também, né, a gente tem esse olhar, né, tem programas bem estruturados, ginásticas laborais, um espaço de convivência, o próprio paisagismo, né, eu falo que ele contribui bastante para que a gente tenha um ambiente acolhedor, né, temos a passarela, que são 2 quilômetros de extensão, ela é usada, né, pelos nossos colaboradores, mas ela é mantida, né, pela Biostratos, uma quadra, né, que também possibilita não só os nossos colaboradores, mas também a comunidade fazer esse uso, né, e trabalharem dentro desse conceito também que a gente precisa, né, do bem-estar. Então, temos projetos bem estruturados, né, falando sobre essa questão do ESG. Acredito que nós estamos bem desenvolvidos, né, no sentido das ações, Cristina. O que nos falta é o pilar da governança, né, que a gente precisa realmente estruturar esses processos para que a gente consiga avançar, né, mas já estamos, como diz um bom mineiro, né, com a faca e o queijo na mão. Né, temos que priorizar, né, e organizar esses processos internos, como a gente fez na época da ISO, né, 14001. Exatamente. E falando nisso, como é que estão as expectativas de vocês na Biostratos para a COP30? Né, vocês vão participar, vocês vão seguir alguma parte dela, vocês vão apresentar alguma coisa, ter um stand em Belém. Como que vocês vão lidar com isso? Né? Você está seguindo alguma coisa da COP? Como que a Biostratos se posiciona em relação a isso? Então, Cristina, a gente está acompanhando, né, os preparativos para a COP em Belém, né, reconhecemos a importância, né, histórica desse encontro, né, que vai ser realizado na Amazônia, mas não temos uma participação formal no evento, né. A gente entende que nossas ações diárias, elas já dialogam com os principais pontos, né, que estão defendidos, né, que já foram defendidos e que a gente acredita que serão defendidos nessa conferência, nesse ano, pela COP30. Nosso compromisso, né, eu acho que está, né, nesse sentido de inspirar mudanças, conscientizar colaboradores, consumidores, parceiros, né, como a gente
trouxe aqui através desses projetos e colaborar com esse desenvolvimento de uma cultura que valorize a preservação do meio ambiente, né? A gente está aberto a contribuir e aprender com esses debates que vão surgir nessa COP, sempre buscando formas de evoluir e ampliar, né, o impacto positivo do que já fazemos, mas não temos um stand, né, nada preparado para estarmos ali, enquanto grupo, né, presentes nesse momento tão importante, né? Acredito que a gente vá, né, para participar, para interagir, mas não com um ponto específico, né, em nome do Grupo Biostratos. Existe, não sei se você conhece, mas existe um conselho empresarial brasileiro chamado CEBEDS. A Biostratos participa desse conselho porque existem mais de 300 empresas participando desse conselho. É um conselho que vai representar na parte de empresas, né, o Brasil nessa COP. E vocês têm algum alvo, assim, vocês querem participar de algum conselho ou não? Ou vocês vão continuar com o trabalho sem se envolver muito, só realmente desenvolvendo as ações afetas a Biostratos? A princípio, né, nós não discutimos isso internamente, Cristina, essa participação mais ativa, né? Talvez seja um projeto também, né, no futuro, mas nesse momento a gente está muito focado nessas ações aqui, que a gente já entende, né, que elas se estendem, como eu te disse, né, não só para os colaboradores da empresa, mas para muito além disso, e a gente está sempre acompanhando, né, o cenário, né, que vem se desenvolvendo, e sempre estamos, eu não falo nem sempre, eu acho que nós estamos até, como eu te disse, né, tenho orgulho de falar isso, estamos lá na frente, né, porque a gente fala nessas questões de mudanças climáticas, da transição energética, e um ponto muito importante, Cristina, desde o ano de 2016, né, nós temos a usina nossa, fotovoltaica, aqui dentro da empresa, né, foi investido um total na época de 3 milhões de reais, né, foi um investimento numa época também, como eu te disse, né, hoje nós estamos em 2025, mas também nem se falava tanto, né, sobre essa transição e a necessidade dessa energia, né, mais limpa. Vocês foram pioneiros em muitos pontos, né? Eu acho sim, que vocês sim. foram realmente avante do tempo de vocês, né? O que agora está se falando, vocês já fizeram bem antes. Sim, né? O que é muito interessante. Na época, de acordo com os dados da ANEEL, na data da instalação, esse era o maior sistema privado de geração de energia fotovoltaica do Brasil. Então, foi um marco importante para a Biostratos também. Sim, com certeza. E para o Brasil também, né? Sim, com certeza. Muito interessante. O impacto local vai refletir no todo, né? Então, eu acho que nesse momento a gente está muito focada, né, em fomentar e melhorar cada vez mais. A gente está sempre com esse olhar atento, né, a tudo que está acontecendo, né? E entendemos que podemos avançar e fazer muitas outras coisas, mas já estamos no caminho certo, sabe? Sem dúvida. Luciana, você podia nos contar um pouco quais são as expectativas que a Biostratos espera dessa COP? E qual seria o legado, né, para a região da Amazônia e para o Brasil? Pois é, Cristina, é um momento bastante desafiador, né? Mas acredito, né, que a COP30, ela vem com uma promessa, né, de ser um dos grandes eventos aqui, né, para o ano de 2025. Um marco histórico dessa COP ela está sendo realizada no coração da Amazônia, né? O que por si só eu vejo que já demonstra essa relevância nessas discussões sobre mudanças climáticas e sustentabilidade. Como eu disse, né, é um momento muito desafiador, né, se a gente for olhar o cenário geopolítico, né, as crises ambientais agudas em todo o mundo, que são incontestáveis, né, estamos percebendo todos nós, né, esse aumento elevado de temperaturas, as secas, inundações, né, incêndios florestais e várias catástrofes ambientais, né, que ninguém pode negar, né. Eu acho que o Brasil vai ter um papel muito importante, sabe, dentro dessa COP, que é trazer a confiança, né, a gente vem, aí nós estamos na COP30, né, passando por várias outras COPs, mas com decisões, com saídas ali ainda um pouco tímidas, né, acredito, por tudo que nós estamos vivendo, né, mas que tem deixado a desejar também, sabe, então eu acho que o Brasil, nesse momento, ele
tem um papel crucial, né, de tentar, inclusive, resgatar a confiança nessas COPs. São muitas questões acontecendo, né, como eu falei, é um momento muito crítico, né, e aí a gente tem que pensar em ações, né, que sejam implementadas, mas que sejam um pouco mais efetivas, né, que realmente se dê essa virada de chave ali, né. É claro que a COP hoje é um único mecanismo, né, de governança global, né, para as questões de mudanças climáticas, né, então a gente confia nele, né, estamos bastante esperançosos, né, pelos resultados que vão se seguir a partir dali, mas políticas públicas precisam ser mais bem estabelecidas, né, e efetivamente cobradas, como eu disse, a gente tem que mudar essa rota, o que está sendo feito hoje, né, não está tendo um resultado positivo, então precisa ter realmente uma voz ativa, uma cobrança um pouco maior, que é o que a gente espera, né, e acreditamos. Então, isso assim no cenário, né, Brasil, né, que você me perguntou, mas falando um pouquinho, né, do Grupo Biostratos, como eu disse, né, dentro dessa questão do governo, o que a gente vê, né, Cristina? A gente sabe que o governo, né, desempenha esse papel crucial nesse estabelecimento de políticas e regulamentações, né, que vão direcionar as empresas para as práticas sustentáveis, né? É papel dele criar, né, cobrar, criar legislações para que essas mudanças aconteçam. Mas o que a gente sente falta hoje, né, em se tratando da parte de sustentabilidade, para que seja realmente mais efetivo, seriam ações, né, recursos que pudessem possibilitar essa virada de chave e essas transformações para empresas, né, efetivamente. Eu vejo que o Grupo Biostratos seguiu nessa linha de compromisso ambiental, como eu te disse, né, por filosofia, seus fundadores, desde o início das operações, né, e isso chama consciência, né, e responsabilidade com os recursos que são ofertados pela natureza. Mas essa consciência não é de todo o empresariado, né? E para que talvez essa virada de chave pudesse acontecer, eu penso que políticas públicas de incentivo, né, poderiam ser criadas para tentar fomentar isso, né, e colocar essas empresas, né, no trilho certo, né, nesses caminhos aí da sustentabilidade que a gente tanto luta por eles. Sem dúvida, eu acho que esse ponto que você colocou agora é fundamental, realmente, e eu até coloquei um artigo, não sei se você leu, certamente você leu, um artigo sobre o licenciamento ambiental, né, que a gente viu agora, sim, quer dizer, sim. Em plena COP, né, o governo justamente aprova, né? Nos decepciona muito isso. Nos decepciona muito, porque parece que a gente está dando um passo atrás. Né? Justamente. E ao invés de dar o passo para frente, como você muito bem colocou, quer dizer, agora é a hora de confiar e da gente avançar. Né? Sim. E na questão, eu vejo que na questão do financiamento climático também há um impasse imenso, né? Devido a essas guerras, quer dizer, todo o recurso de bilhões que iriam para financiamento climático talvez vá para armamento, né? A Europa vai se armar de novo, né? O que a gente nunca imaginou antes e é onde a gente mais precisa, porque agora é que a gente, né? Agora a gente está vendo os efeitos realmente das mudanças climáticas, né? Um calor impressionante agora na Europa, né? Estão vendo 40 e tantos graus na Europa, o que não é comum, né? O verão europeu está com temperaturas altíssimas. As inundações continuam em Porto Alegre, aqui do nosso ladinho. Justamente, né? E não foi feito nada. O que foi feito do ano passado para cá, né? Com os milhões que se mandou para Porto Alegre. Então, realmente, a gente fica por entender, e essa COP tem realmente essa missão que você falou, de nos trazer essa confiança e essa fé, essa motivação, né, de que tudo vai realmente entrar no trilho de vez e dar essa virada de chave. Né? Ou é agora, né, Luciana? Não tem justamente, muito, né? não tem mais, tempo já não existe, né? Não dá para falar sobre tempo, né? Não dá mais. E dentro dessa parte do financiamento também, né, Cristina, algo que é muito crítico, né, é o valor que às vezes é empregado, né? Você trouxe essa questão da guerra, que é muito preocupante, né? Sim. E isso aí vai fazer com que os recursos sejam destinados, né, para uma área que, né, é uma pena, né, que a gente esteja vivendo essa situação e é muito triste, né, nesse cenário ainda tão desafiador.
mas é preocupante também, eu não me lembro qual foi a COP, né, mas que foram definidos os financiamentos também para a sustentabilidade. E o valor foi muito ínfimo, né? Pensando assim nos países que vão ter essas dificuldades, como países em desenvolvimento, países mais pobres, né? Isso aí também precisa ser colocado, né? Esse recurso que foi posto à mesa na época foi muito pequeno, né, diante dessa mudança que precisa ser colocada. E da mesma forma, né, como eu te disse, só emendando esse assunto, eu acredito que esse incentivo que tem que ser realmente dado para as empresas é fundamental, né? Tem muitas empresas ainda que não entenderam, né, que não se comprometeram, né, que para além desses impactos, né, econômicos e desequilíbrios que essa crise ambiental gera em toda a cadeia de abastecimento, todos os representantes de empresas têm um papel social, e eu acho que muito mais que isso, humano, sabe, para com a sociedade, frente ao esgotamento progressivo desses recursos naturais em que vivemos. Então, é assumir a responsabilidade, né, mas consciência, né, é uma coisa que a gente não discute, né, então, para que talvez isso pudesse acontecer de uma forma mais suave, o incentivo do governo seria fundamental, né? Assim como é fundamental também esse financiamento para esses países mais pobres em desenvolvimento, para que essa transição, né, essa transformação aconteça, né, de uma forma melhor. Sim, e o que eu estou vendo, não sei se você acompanhou a reunião de Bonn na semana passada, que terminou também sem nenhum acordo em relação... Sim. Ao financiamento, então tudo isso vai ser jogado de volta para o Brasil na COP30. Então, aí eu acho que o Brasil vai ter ainda uma responsabilidade ainda maior e mais desafiadora, né? E aí também os indicadores para adaptação e mitigação, que são 9.000 indicadores, reduziram para 400, mas sinceramente é indicador para, né, para cada ser humano, então assim... É demais, a gente não consegue nem fazer 10 indicadores, então eu acho que tem muita coisa surreal e irreal, talvez, nas COPs, porque é global e existem muitas diferenças de países que muitas vezes param o processo. O processo é altamente burocrático, né, e altamente custoso em termos de recurso mesmo financeiro. Então, levar 300 pessoas, 400 a cada COP é surreal. Né? Então, acho que também um desafio logístico para o Brasil, né, da cidade de Belém receber tantas pessoas, né, e já estão sentindo as questões da alta na hotelaria, etc. Sim. Né? Tomara que isso promova, né, uma mudança estrutural, né, dúvida. Dentro de Belém ali, realmente a gente torça, né, para que seja deixado algo positivo, né, não só da saída da COP, mas e pensando também na cidade, né, nas pessoas que estão ali, que representam muito o Brasil. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Luciana, eu te agradeço imensamente por essa nossa conversa, que tá uma delícia, continuaríamos aqui a tarde toda. E eu sempre deixo um tempo para você falar o que você quiser agora, deixar um recado sobre a Biostratos, falar sobre algum evento importante que vocês vão fazer, que você queira chamar a atenção das pessoas. Então, a palavra é sua e eu te agradeço imensamente, espero que a gente continue em contato e eu certamente vou ir te fazer uma visita. Ah, vou cobrar essa visita, viu, Cristina? Pode cobrar. Então, como eu disse no início, né, eu quero ressaltar isso aqui. Eu sou muito feliz e acredito que esse cuidado, esse olhar da sustentabilidade, né, que os colaboradores têm e que veio, né, com os fundadores, né, ele reflete em tudo que precisa haver de mudança, né, se pensando num cenário, né, econômico, né, das dificuldades, sim, de se manter uma empresa, de conseguir fazê-la girar da melhor forma, mas eu vejo, sabe, Cristina, que isso é possível. Quando penso na Biostratos com mais de 30 anos de mercado e que iniciou sua história, né, já trazendo esse legado, e é uma empresa de muito sucesso e muito reconhecida, como eu disse, né, na parte da qualidade de seus produtos e da sustentabilidade também, né, além de outros valores, né, que foram trazidos, e todos nós realmente respiramos isso aqui na prática, né, eu fico muito feliz e muito orgulhosa, né, de enaltecer isso aqui novamente, né, como eu te disse, sobre a visita, eu vou cobrar, você vai
perceber na prática todo esse olhar, todo esse amor que a gente tem pelo Grupo Biostratos, né? E a gente espera, né? Eu gosto muito da palavra esperança, né? E eu penso que essa COP tem tudo para deixar, né? Uma marca importante na Amazônia e no Brasil, sabe? Esperamos, né, que ela traga investimentos em projetos sustentáveis, em inovação, em conservação, né, e chame realmente a atenção do mundo, né, para a floresta, com reconhecimento e valorização das pessoas que estão ali, né, dos povos indígenas, das comunidades tradicionais, reconhecendo, né, os conhecimentos e o valor que eles têm na preservação dessas florestas, que eu acho que é uma luta diária, né. O Brasil tem uma posição privilegiada, né? Falando de energia, dessa transição energética, né? Seria muito importante que nós dessemos esse passo aí, que o Brasil firmasse esse compromisso, né? Que poderia transformar o Brasil numa potência energética. E, né, deixando ainda essa questão da palavra esperança, eu gosto muito de filosofia, né? Queria deixar só abrir um parênteses, né? Não sei de quem é essa frase, mas queria colocar aqui só para a gente encerrar. Enquanto o humano busca o céu, esquece o sagrado, que o sagrado já pulsa sob os pés. E não, então que a gente tenha realmente, né, esse olhar que nós todos, né, enquanto seres humanos, que a gente consiga realmente valorizar essa riqueza, né, toda essa biodiversidade, né, do Brasil. A gente é muito privilegiado por isso, mas também devemos nos tornar responsáveis, né, e é esse meu desejo, né, para essa COP, né, para as pessoas que estão ali nos representando, mas é meu desejo também para o empresariado brasileiro, né, para que mais empresas atuem assim. Sei que tem bastante empresas, já seguem nessa linha como a Biostratos, e a gente fica nessa torcida, né, em busca de mais pessoas que queiram realmente praticar e vivenciar a sustentabilidade na prática, viu, Cristina? Te agradeço muito pelo convite. Eu que te agradeço mais uma vez, Luciana, um prazer falar com você, e quem dera a gente tivesse muitas e muitas Biostratos, né, como vocês teremos, como você disse, a esperança, se Deus quiser, a esperança está aí, né? Muito obrigada mesmo e continuamos em contato. Tá joia, um abraço, Cristina. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau. Terminamos mais um episódio do Conexão Belém COP30. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que esse podcast vai ao ar todas as quartas-feiras. Não esquece de clicar nas notificações. Então temos um encontro marcado. Pegue o seu café e vem comigo.